Bem-vindo à série Destilado de Histórias para Adormecer. Aqui, o tempo se aquieta, a mente silencia. E as histórias começam a te embalar com suavidade. Este é um espaço de descanso, de reconexão, onde cada palavra foi escolhida para acalmar, guiar teus pensamentos e preparar teu coração para o sono. Em alguns instantes, a tela ficará escura, para que seus olhos possam descansar junto com sua mente. Feche os olhos. Respire fundo. Deixe que a noite comece, dentro de você. E que as palavras façam o resto. Era uma vez, um pequeno planeta solitário, perdido em meio ao imenso silêncio das estrelas. Ali, morava um menino de cabelos dourados e olhos cheios de curiosidade. Ele era conhecido como o Pequeno Príncipe. Um ser delicado, curioso, cheio de perguntas que tocavam direto o coração. Em meio à vastidão do céu, ele cuidava de um planeta pequeno, tão pequeno que bastava caminhar alguns passos para ver o pôr do sol várias vezes. E ele gostava muito do crepúsculo, principalmente nos dias em que se sentia triste. Havia um silêncio bonito no entardecer, e o Pequeno Príncipe sabia escutá-lo. Mas não era só do sol que ele cuidava. Havia também uma flor. Uma flor muito especial. Vaidosa, sim, mas também frágil. Com espinhos delicados e palavras misteriosas. Uma flor que ele não compreendia totalmente, mas amava, mesmo sem saber exatamente como demonstrar esse amor. E então, ele partiu. Viajou por planetas diferentes, cada um habitado por figuras curiosas e solitárias. Um rei, que queria mandar em tudo, até o pôr do sol, um vaidoso que só ouvia elogios. Um bêbado que bebia para esquecer a vergonha de beber. Um homem de negócios ocupado em contar estrelas para se sentir rico, e um acendedor de lampiões, o único que parecia se importar com algo além de si mesmo. Cada encontro deixava uma marca silenciosa. Era como se o Pequeno Príncipe fosse descobrindo, passo a passo, as coisas invisíveis que tornam a vida verdadeira. E foi num desses passos que ele conheceu a raposa, uma criatura serena, escondida entre as macieiras, que lhe ensinou a mais doce de todas as lições. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. A raposa pediu para ser cativada. Explicou que, ao criar laços, as coisas se tornam únicas. Foi assim que ele percebeu o valor da sua flor. Que não era igual às outras milhares de rosas do universo. Ela era sua rosa. Porque foi a ela que ele dedicou tempo. Cuidou, ouviu, acolheu. E então, o Pequeno Príncipe caiu na terra. Encontrou um aviador perdido no deserto, com um motor quebrado e pouca água para sobreviver. Os dois, cada qual à sua maneira, estavam só. E foi dessa solidão compartilhada que nasceu uma amizade silenciosa, profunda, feita de palavras doces, gestos calmos e perguntas sem pressa de resposta. Conversaram sobre carneiros, caixotes e flores frágeis. Sobre o que torna o deserto belo, não a areia, mas o poço escondido, invisível. Sobre o que faz uma estrela brilhar, não sua luz,
mas a lembrança de quem a habita. E enquanto o aviador lutava com parafusos e sede, o pequeno príncipe seguia com os olhos no céu, com o pensamento longe. Ele estava prestes a partir. E embora seu corpo fosse leve, havia um peso sereno no ar. Aquele tipo de silêncio que só aparece quando pressentimos uma despedida. E então, na calada da noite, com as estrelas assistindo, o pequeno príncipe partiu. Com a ajuda de uma serpente silenciosa, ele retornou à sua estrela. Não houve dor, nem grito, nem pressa. Só um corpo que caiu suavemente, como quem adormece para sempre, na areia silenciosa do deserto. Desde então, o aviador olha para o céu de um jeito diferente. Cada estrela pode ser o lar do seu pequeno amigo. E às vezes ele ouve um riso, leve, como um guizo distante, e sorri também. Porque aquele que foi cativado nunca é esquecido. Talvez, se silenciarmos e respirarmos devagar, consigamos ouvir o som do vento passando pelo trigo, ou o balançar de uma flor sob uma redoma de vidro. Porque o essencial sempre esteve aí, dentro de você, guardado no silêncio doce do coração. Que essas palavras te acompanhem no silêncio da noite. E que, como o pequeno príncipe, você sonhe com estrelas que sorriem. Durma com os anjos, e bons sonhos. Se você ainda não se entregou ao sono, respire fundo, vamos a mais uma história. Em um tempo que parece flutuar entre os séculos e os silêncios, há um homem chamado Rainer Maria Rilke. Um poeta de alma delicada, que não escreveu apenas versos, mas também cartas que são como janelas abertas para o coração humano. Escritas entre 1892 e 1910, essas cartas não são apenas correspondência, são reflexos profundos de uma alma que buscava entender a vida, o amor, a arte e o silêncio. E então, imagine-se recebendo uma dessas cartas, como se fosse escrita especialmente para você. Não importa quem você seja ou onde esteja. Rilke não falava com pressa. Ele escrevia como quem sussurra verdades eternas, com palavras cuidadosas, cheias de beleza e contemplação. Ele acreditava que viver é uma tarefa silenciosa e interior. Que a arte, o amor e a solidão são companheiros inseparáveis de quem deseja realmente existir com profundidade. Mais adiante, ele nos convida a não temer a solidão. Ele diz que estar só não é uma falha, mas uma oportunidade. Que a solidão é como o inverno dentro de nós, longa, fria, mas cheia de sementes que amadurecem em silêncio, esperando a hora certa para florescer. E então, viver não é correr atrás do barulho do mundo, mas aceitar os ritmos profundos da alma. Em meio a tudo isso, surge o tema da criação. Para Rilke, criar, seja poesia, música ou qualquer expressão, é algo que brota da intimidade mais profunda do ser. Ele aconselha: não escreva se não for porque absolutamente precisa. Como se dissesse, só vale a pena dar voz ao que pulsa dentro, ao que arde com quietude. O mundo já está cheio de sons. O que ele precisa é de sentido. Mais adiante, ele fala do amor. Não como o amor das novelas,
mas como um trabalho delicado de duas almas que se constroem, mesmo à distância, mesmo no silêncio. Amar, para Ryuki, não é perder-se no outro, mas encontrar-se mais plenamente consigo mesmo ao lado de alguém. É cuidar da própria solidão e respeitar a do outro, como se cada um fosse um guardião do mistério do outro. O amor, para ele, é um caminho espiritual, e não uma fuga da solidão, mas uma comunhão de dois seres inteiros. E então ele fala da paciência, da confiança no tempo. Como quem observa uma árvore crescer, Ryuki nos lembra que tudo tem sua estação, seu ritmo próprio. Ele nos convida a confiar na vida, a suportar os invernos interiores, a esperar sem pressa pela maturação das coisas. Porque, no fundo, tudo o que vale a pena leva tempo. E a alma precisa de tempo, e de silêncio, para florescer. Mais adiante, ele escreve sobre a arte de viver com perguntas em vez de respostas. Diz que não devemos apressar as soluções, pois viver é, muitas vezes, um processo de se manter fiel às perguntas. É como caminhar por uma estrada coberta de neblina, sabendo que, aos poucos, a paisagem se revelará. E isso basta. Ryuki falava também do sagrado que habita o cotidiano. Para ele, cada pequeno gesto, cada instante silencioso, pode conter o infinito. Ele via Deus não como algo separado do mundo, mas como a própria respiração da vida. E nos incentivava a ouvir com atenção, essa música sutil que vibra em tudo. O canto de um pássaro, o perfume do outono, o olhar de alguém que passa, tudo pode ser oração, tudo pode ser poesia, tudo pode ser sagrado. E então, quando suas cartas se encerram, não há ponto final. Há um convite. Um convite a viver com mais suavidade, com mais escuta, com mais presença. Um convite para cultivar o silêncio, não como ausência, mas como espaço fértil. O silêncio onde nascem as palavras verdadeiras. Onde a alma repousa. Onde a beleza habita. E agora, que suas pálpebras talvez comecem a pesar, e que o mundo lá fora vá se apagando aos poucos, receba essas palavras como um afago suave. Que a sabedoria tranquila de Ryuki te acompanhe. Que você possa abraçar sua própria solidão com ternura, confiar no tempo, acolher as perguntas da vida e caminhar, sempre, com leveza e profundidade. E se ainda estiver acordado, saiba que estas cartas não terminaram. Elas seguem contigo, sussurrando no escuro, embalando teus pensamentos como uma brisa noturna que acaricia o coração. Ainda acordado? Tudo bem. A noite é longa, e temos mais palavras para compartilhar. Era uma vez, um homem que sentia que algo estava faltando dentro dele. Ele não sabia explicar direito, mas era como se tivesse um espaço em seu coração que pedia por um abraço, por um colo, por uma presença muito, muito amiga. Ele já havia conversado com Deus antes. Sim, com Deus, aquele que mora em todos os lugares, que sopra o vento e aquece o sol. Mas dessa vez, ele não queria apenas fazer perguntas ou buscar respostas. Ele queria mais do que isso. Ele queria uma amizade, daquelas bem verdadeiras, como a que se tem com o melhor amigo.
E então, ele começou a conversar com Deus de novo, mas dessa vez com o coração mais aberto, como se estivesse falando com alguém muito próximo, como se Deus estivesse sentado ao lado dele, com os pés descalços, ouvindo cada palavra com carinho. Sabe o que Deus respondeu? Ele disse: Sim, eu quero ser seu amigo. Um amigo de verdade. Quero estar com você todos os dias, nas coisas simples, nas alegrias e até nas lágrimas. E o homem ficou em silêncio, sentiu um calorzinho dentro do peito, e sorriu. Mais adiante, nessa conversa linda, Deus contou algo muito importante. Ele disse que nunca esteve longe. Que, mesmo quando a gente acha que está só, Ele está ali, quietinho, esperando que a gente se lembre dele. Porque Deus não precisa de igrejas ou grandes palavras para estar presente. Ele só precisa de verdade, daquelas que moram no fundo do coração. E então, o homem começou a sentir que não precisava mais esconder suas dúvidas, nem seus medos. Deus era um amigo que escutava tudo, sem brigar, sem correr. Um amigo que ficava do lado mesmo quando o mundo parecia difícil. Com o tempo, essa amizade foi crescendo, crescendo como uma plantinha regada com carinho. E o homem entendeu que Deus era como o vento que sopra no rosto, como a risada que escapa sem querer, como a música que toca devagar dentro da alma. E mais adiante, ele percebeu que todos nós podemos ter essa amizade. Basta falar com o coração. Basta dizer: Oi, Deus. Tá tudo bem? Ou até mesmo ficar em silêncio, e deixar que Ele abrace a gente por dentro. Porque Deus entende até o que a gente não consegue dizer. E sabe de uma coisa linda? Deus também disse que Ele se sente feliz quando a gente o usa como amigo. Não para pedir coisas, mas para dividir momentos. Para dar risada, para chorar baixinho, para sonhar junto. E então, o homem sentiu que nunca mais estaria sozinho. E não porque os problemas desapareceram, mas porque agora ele tinha um amigo verdadeiro ao seu lado. Um amigo que mora em todo lugar, até no coração de quem escuta essa história agora, bem aí, dentro de você. E quando a história chegou ao fim, não teve ponto final. Porque uma amizade assim nunca termina. Ela fica com a gente. Caminha com a gente. Acompanhe até o último suspiro do dia, até o primeiro sonho da noite. Então, feche os olhos. Sinta a presença desse amigo ao seu lado. E que essas palavras te acompanhem no silêncio da noite. Se os sonhos ainda não te levaram, deixe que mais uma história te guie suavemente. Era uma vez, uma menina que morava dentro de um coração. Um coração que vivia muito cheio de pensamentos apressados, de cobranças barulhentas, de vozes dizendo o que fazer e quando correr. E aquela menina, mesmo tão pequena, sentia tudo isso dentro dela, como se carregasse um monte de mochilas pesadas que não eram dela, mas que tinha medo de largar. Um dia, essa menina se sentou perto de uma janela e viu passar uma andorinha. Pequena, leve, elegante.
A andorinha parecia flutuar no céu como se não tivesse pressa nenhuma, como se o vento e ela fossem amigos brincando de ser livres. E então, a menina pensou: será que eu também posso aprender a voar assim? E naquele mesmo instante, apareceu uma senhora muito calma, de olhos sorridentes e passos lentos. Seu nome era Leila. Ela trazia nas mãos um caderninho cheio de histórias, histórias verdadeiras, doces, recolhidas em conversas com pessoas que sabiam viver mais devagar, como quem dança no lugar em vez de correr sem saber para onde. Leila se sentou ao lado da menina e começou a contar. Ela falou de uma moça que disse: tem gente que vem pro mundo de caminhão, e tem gente que vem de bicicleta, eu sou da turma da bicicleta. E a menina sorriu, porque imaginou como seria andar pelo mundo com uma cestinha leve, vendo as flores do caminho, sem carregar tanta pressa nos pedais. Mais adiante, Leila contou sobre uma benzedeira muito velhinha chamada Saluísa, que aos 106 anos olhava pro céu e dizia, com um brilho nos olhos: "Oh, vida rica, minha filha." E a menina sentiu o coração se aquecer, como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dela só para lembrar, mesmo com dores, a vida pode ser bonita, se a gente souber olhar. E então, Leila falou sobre o que pesa e o que alivia. Sobre como a alma da gente às vezes fica cheia demais, não de comida ou brinquedos, mas de preocupações, raivas, medos que a gente nem entende. E que aprender a ser leve é como esvaziar um balão de dentro da gente, deixando só o ar doce daquilo que é simples, gostoso e verdadeiro. Ela contou também que a leveza não é estar sempre feliz, mas é saber flutuar mesmo quando a tristeza aparece. É não afundar. É dizer bom dia com o coração. É ser gentil até quando o mundo parece estar bravo. É parar por um instante, respirar bem fundo, e sorrir só porque o vento bateu no rosto. Em meio a tudo isso, a menina fechou os olhos e começou a imaginar. Imaginou uma bicicleta dourada, subindo uma rua tranquila, com flores nas laterais. Imaginou uma andorinha pousando no ombro dela. Imaginou que sua alma podia mesmo ser mais leve, se ela deixasse algumas pedrinhas no caminho, e seguisse só com o que era essencial: o amor, o riso, o silêncio e os sonhos. E então, Leila disse algo baixinho, como se fosse um segredo. Leveza é uma escolha. Não é uma obrigação. A gente pode escolher largar o peso um pouquinho, só para descansar, nem que seja só por esta noite. A menina suspirou devagar. O corpo relaxou. As mochilas ficaram no chão. E, dentro dela, uma andorinha bateu as asas bem devagar, voando em direção aos sonhos. Que essas palavras fiquem com você agora, como uma brisa morna acariciando o rosto. E que a leveza te embale enquanto a noite se aconchega. Se você ainda está aqui, que seja em paz. E se já adormeceu, que os sonhos sejam doces. Caso o sono ainda não tenha chegado, tudo bem. Vou seguir aqui com você.
Era uma vez um homem muito curioso chamado Fritjof. Ele adorava olhar para o céu, para as estrelas, e imaginar o que existia por trás de tudo aquilo. Ele também gostava de estudar. Passava horas e horas lendo livros de física, cheios de contas, fórmulas e palavras difíceis. Mas dentro do coração de Fritjof, havia uma pergunta que nenhum número conseguia responder: será que o universo pensa? Será que ele sente? E então, numa noite muito silenciosa, Fritjof começou a perceber algo diferente. Ele olhou para as menores partículas que existem, aquelas que a gente não pode ver nem com lupa, e viu que elas dançavam. Sim, dançavam. Se mexiam sem parar, como se estivessem seguindo uma música invisível, feita de luz, de silêncio e de tempo. Mais adiante, Fritjof lembrou dos sábios do Oriente. Pessoas que, há muitos e muitos anos, falavam de um jeito especial de entender a vida. Eles chamavam esse jeito de tão, que significa o caminho das coisas, o jeito natural que tudo tem de ser. E esses sábios diziam que o mundo é como uma dança, cheia de movimentos suaves, cheia de opostos que se completam, como dia e noite, chuva e sol, quietude e riso. E então, Fritjof ficou encantado. Porque percebeu que os cientistas e os místicos estavam falando da mesma coisa, só que com palavras diferentes. Um falava com números, o outro com poesia. Mas os dois estavam dizendo: tudo está conectado. Tudo é uma grande dança. Em meio a tudo isso, Fritjof escreveu um livro. Mas não era um livro só para adultos sérios. Era um livro que também podia ser lido com o coração. Porque ele dizia que dentro de cada pessoa, há uma partícula de estrela. E que tudo, tudinho, está em movimento. Nada está parado. Nem a gente. Ele contava que o universo não é uma máquina feita de peças duras, mas uma rede viva, feita de fios invisíveis. Que tudo pulsa. Que tudo vibra. Que até o silêncio tem som, e que até o escuro tem luz. E sabe o que mais? Ele dizia que a gente não está fora disso. A gente é isso. Somos parte do mesmo ritmo que move o mar, que sopra o vento, que acende o sol. A gente dança junto com tudo, até quando está parado. Mais adiante, ele contava que não precisamos entender tudo com a cabeça. Às vezes, basta sentir com o coração. Porque quando a gente fecha os olhos e fica em silêncio, dá para ouvir o universo sussurrando: você é parte de mim. E então, a história vai ficando cada vez mais macia. Como se o mundo inteiro virasse uma canção de ninar. Um embalo cósmico, onde cada estrelinha brilha para dizer: está tudo bem. Tudo está no lugar certo. Tudo faz parte da dança. E você, que agora está deitado, ouvindo essa história, talvez sinta uma vontade boa de respirar mais devagar, de deixar o corpo ficar molinho, e de flutuar no céu como uma poeirinha de estrela. Porque o universo dança. E você dança junto com ele. No sonho, no silêncio, no tempo sem tempo. Que essas palavras te acompanhem no silêncio da noite. E que a dança do tão embale o teu sono mais bonito. Boa noite,
meu pequeno dançarino de estrelas. Que essas palavras te acompanhem no silêncio da noite. Agora que as histórias silenciaram, que o sono te envolva com leveza. Durma em paz, com a alma tranquila, e desperte leve, quando for o momento. Bom descanso.